Fala, galera, e aí? Tempo que eu não faço vídeo assim longo, né? Sobre um tema específico. Eu queria falar, ontem foi o jogo do Botafogo, né? Vocês viram aí e tal. E Botafogo é líder do brasileiro e um time com pouca posse de bola assim. E ontem ele foi obrigado a ter essa posse de bola. Ele foi obrigado a propor o jogo, que a gente usa esse termo, né? Ele foi obrigado a criar, porque o Atlético não invadiu o campo adversário, então automaticamente a bola é sua, você vai andando mais perto do gol até que o time adversário se posta numa linha baixa, numa linha média, mas ele permite que você tenha a bola, né? Ele não pressiona o teu homem da bola desde que você esteja numa área que não é uma área de perigo, que a gente chama, né? Ninguém vai fazer gol lá da intermediária, é muito raro, né? Então, o técnico entende que determinado posicionamento ele está seguro no gol, a bola não vai direto no gol, então o homem da posse fica... Resumindo, se quiser pisar na bola, ficar o jogo inteiro parado pisando na bola, ele pode. E a reflexão é o seguinte: já perceberam como isso é dificultante no Brasil? Quanto isso gera problemas para os times que querem propor o jogo? Explico por quê. O ato de propor, o ato de criar, é muito mais difícil do que o ato de destruir. O ato de criar em pequeno espaço é muito mais difícil, requer uma série de coisas a mais, do tipo: a engrenagem tem que estar mais bem treinada, o fino trato com a bola tem que ser mais aguçado, o talento, a habilidade, o tempo, o espaço, tudo isso tem que estar muito mais coordenado, porque você tem a bola, mas você tem, pode botar numa casinha, né, que é o gol. Você não tem um espaço maior, não é só passar uma linha, né? Como o pique que a gente brincava de pique bandeira, né? Então, percebam a dificuldade que muitos times no Brasil têm de propor o jogo. Por que acontece isso? Pela alta rotatividade de técnicos, talvez pela qualidade dos técnicos, pela qualidade dos atletas. Percebam que poucos times, na última década, têm muita posse assim e conseguem vencer atacando sempre. A gente vê o Guardiola, por exemplo, nos últimos anos, esse City que está na final da Champions, talvez seja o City menos esmagador. O Guardiola passou a aceitar determinada época do jogo, momento do jogo, não ter tanto a bola. Raro, ele nunca aceitou isso. Nesse City ele passou a aceitar um pouco mais. Mas voltando para o brasileiro, perceba a dificuldade que é isso. O Botafogo querido do brasileiro com pouquíssima posse, jogando em contra-ataque. Qual é a vantagem de jogar em transição? O jogador veloz, não tão hábil de refino, ele consegue se destacar mais, porque ele tem mais espaço. Tudo com mais espaço e mais tempo é mais fácil no esporte. Então, o contra-ataque, que você tá correndo junto com o zagueiro, ou o zagueiro está correndo para trás, você tem um espaço para dar um tapa. O tapa não precisa ser milimetricamente perfeito. Ele pode ser um metrinho para um lado, um metrinho para o outro, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Por quê? Porque você tem espaço para jogar. Isso causa um conforto. Quando você tem que criar em um espaço curto, é muito mais difícil. O time marcante para nós, né, nos últimos anos, propondo o jogo e vencendo, é o Flamengo, de Jorge Jesus, de 2019. Esse Flamengo tinha a posse, jogava em pequeno espaço e conseguia criar. E logo depois que perdia a bola nesse pequeno espaço, que acontece toda hora, que é o erro forçado, né? Acontece no tênis, no basquete, no talentoso. Os grandes erradores de passe, vamos botar assim, são os gênios, são os caras que mais tentam. Por quê? Porque eles tentam. Cabe a eles criar, e criar é muito difícil. No Brasil, a gente ainda tem outro agravante grave ficou péssimo. Outro agravante que é o campo. Os campos são ruins, a maioria deles. Ontem no Botafogo não, era grama sintética, o que facilita o jogo. E realmente é outro jogo, muito veloz, jogo muito forte. Mas a reflexão é isso. É a gente tentar entender a dificuldade que é criar. E se nosso material humano, seja ele qual for, se ele tem esse facilitador ou não. Óbvio, a gente sabe que os grandes jogadores, quase todos, não todos, mas uma boa parte, vai embora na idade perfeita do esporte do futebol, né? Dos 22 aos 30 anos, são raros os jogadores que ou não foram não quiseram e voltaram, ou não estão a fim de jogar numa liga um pouco menor, ou não estão a fim de ir para um time que não disputa título. A sua grande maioria está lá fora. Vídeo seleção brasileira, vídeo as convocações, vídeos atletas de destaque.
Só esse ano saíram um monte de volante, um monte de Danilo, João Gomes, Andrei, etc, etc. Então, como cobrar do seu time isso? Qual o peso que se dá a isso? Jogar em transição é mais fácil. Armar uma defesa é mais fácil do que criar. Então a gente tem que ter um pouco dessa leitura, dessa visão de futebol, de mundo, de qual é a dificuldade de criar no Brasil, com esse agravante que nós temos, de muitos jogos, muitas viagens, intervalo pequeno de jogos, talvez o material humano menor, os técnicos mais medrosos, com medo de perder o emprego, isso que é cultural aqui no Brasil. Então é isso, acho que a avaliação é isso, a gente tem que saber discernir um pouco. Ontem o Botafogo talvez tivesse sido atacado, talvez tivesse vencido um placar maior. O Botafogo ontem criou, por sinal o Tiquinho joga demais, criou, tentou, mas sentiu falta de uma carência de um 10 mais pensante. Posição essa que está sumindo no mundo, né? A gente vê volante muito pensante, mas o camisa 10 pensante, um camisa 10 centralizado de meia, nem o De Bruyne é isso. O Ney não é isso, o Messi não é isso. Esse clássico 10, o Modric não é um 10 clássico, faz poucos gols, dá poucas assistências, ele é um 10 muito por trás dos volantes, né? Junto com os volantes, assim, ele vem jogar por trás do Bololô, raramente ele tá no choque. O Everton Ribeiro é um 10 assim. O Arrascaeta é um 10 assim. O Veiga já é um 10 mais atacante, assim, sabe? Mais rompedor, mais forte. Então a gente tem essa dificuldade, sabe? Talvez o mundo tenha essa dificuldade de ter times criadores o tempo todo. O City é um exemplo claríssimo, assim. O Liverpool, que foi um time que encantou o mundo há pouco tempo atrás, não era tanto assim. É um time de muita força, mas tinha recurso, óbvio. Então a gente tem que entender o futebol de uma maneira mais ampla. E o quanto a gente talvez cobre errado o nosso time, o nosso posicionamento. Os jogos mudam muito, os times mudam muito. Um time que tem que propor aquele momento muda muito para aquele time que na quarta-feira passada jogou em transição. O Botafogo ontem foi isso. Beleza? Essa reflexão aí, tamo junto, misturado. Um beijo enorme. Fui clear.